verdade são duas músicas em uma, né? Como se fosse uma introdução, mas que pertence à própria música. Então tem um trecho no começo, que é um trecho bastante clássico, né? Voltando às boas e velhas raízes aí, que vai emendar numa primeira música. E essa primeira música, ela é bem ao estilo, vamos dizer assim, ao nosso estilo raiz mesmo, um estilo mais antigo, uma música mais rápida, mais sinfônica. Eu acho que talvez até lembre um pouco daquela coisa dos primeiros discos do Angra mesmo, né? Tem até um pouco mais a ver com aquilo da nossa época. Isso aí! Vamos lá, falando aqui o que eu fiquei sabendo dessa música. Essa música é uma música, a introdução, né? Menuet, é isso que assim que fala, Zaza? Menuet. Uhum, Ela é uma música composta pelo André, óbvio, orquestrada. Ele tinha essa ideia, Zaza, de que o disco abrisse como abria os discos do Angra, né? Os dois primeiros, os mais clássicos, né? O Holy Land e o Angels Cry, são discos que trabalham com uma pequena introdução, né? Depois ele voltou com isso já no Xamã, no Ritual. Ele tinha essa ideia de que ele queria uma introdução. Como foi que ela veio à vida, assim? Você sabe dizer alguma coisa? Eu me recordo, sim, do André sentado no piano, compondo, e todo mundo no estúdio, aquela bagunça de pré-produção, isso ainda na casa do Fábio. Essa recordação que eu tenho, a gente ainda na casa do Fábio. E ele ali, no meio daquela bagunça, concentrado, criando essa melodia do tema de introdução. Bom, a carreira solo, o objetivo do André, não o objetivo, mas o desejo dele, enfim, era que retratasse tudo que ele fez, né? Então, que tivesse elementos Viper, elementos Angra, elementos Xamã. Por isso, inclusive, a opção por duas guitarras, né? E, no meu caso, com a função de colocar um pouco mais de técnica, um pouco mais de solos até, né? Para remeter um pouco aquilo que tinha no Angra, né? Então, acho que a ideia de abrir já uma peça clássica já fazia parte do projeto dele desde a ideia inicial, né? Desde o embrião do Time Free, porque fazia parte, era uma marca registrada, né, nos trabalhos do André, esse tipo de abertura. E o que você achou da abertura do disco, Rodrigo, quando você ouviu? Você achou que... Eu, na hora, eu remeti ao Angra. Na hora, eu falei, cara, putz, isso é total a pegada do Angra, né? Você já imagina entrar uma Carry On 2 ali, né? Realmente, é bastante o Angra, mas, cara, é muito foda esse disco, muito foda mesmo. Aí a sequência, né, a música de abertura, a primeira música, que não seja a introdução, é a Letting Go, que a composição é do André, Hugo Mariucci, Luiz Mariucci e o Pete Passarel, cara. Pete Passarel, muito legal. E, cara, eu vou contar a curiosidade e depois eu pergunto aí pra vocês as partes, né, do que vocês acham da música. Mas, por curiosidade, talvez ninguém saiba, né, isso a primeira música que ele compôs, não sei se o Zaza sabe, essa música foi composta para uma gata, né, animal de estimação que o André tinha, e a gata sofreu um acidente, e a gata veio a falecer. E ele escreveu essa música como se fosse uma conversa da gata com ele. Então, a gata, eu tenho aqui a foto dela, ela se chamava Sophie, que por coincidência é o nome da minha gata. E não dei por causa do André, nem sabia que a gata dele se chamava Sophie, mas a minha gata chama Sophie também. Então, aqui, ó, o André com a Sophie. Essa gata é uma gata persa, né, que ele tinha no apartamento, e a história é que ele saiu para ir num restaurante à noite e deixou uma fresta da janela para entrar um ar, né, bem pequena, que onde na cabeça dele não passaria o gato ali, não passa ninguém. É um pequenininho, só para entrar um ar no apartamento. E ele estava no restaurante jantando e o pessoal da portaria ligou, olha, a tua gata caiu, né, tá, que se esborrachou do 10º andar, né, e cara, ele se sentiu culpado, muito culpado por muitos anos por ter feito isso, né, sem querer, né, então ele escreveu essa música para a Sophie, para a gata dele. Acho que ninguém sabia disso daí. Alguém sabia aí? Do grupo aí? Vocês sabiam? Então, diz que, assim,
era um dia muito chuvoso no dia que ela caiu. Então, ele fez muita analogia com a chuva e ela ter caído do prédio num dia chuvoso, entendeu? Então, ele falava muito como se a Sophie estivesse falando com ele, né? Então, quem lê a letra vai pegar vários pontos ali de que é uma conversa meio maluco, assim, mas tem alguns pontos que ele é uma questão dele se redimir com a gata, que assim, é porque a gata persa, né, a gente acha que é grande, né, mas aquilo é pelo, né, pequenininhos, né, eles passam muito fácil, então dá uma má impressão de que não vai passar, né, e passou e a gata subiu e caiu, né. Então, essa é a história que eu ouço. E uma outra história que eu ouço, que assim, pelo Pete Passarel, quando o disco saiu, tava para sair, né? Saiu acho que a primeira master e tal. Ele chamou o Pete para ir na casa dele para ouvir o disco. E mostrou para ele, André, Pete, olha aqui, tá não sei o quê. Aí tem uma parte, acho que no meio, que talvez o Dada possa nos falar exatamente qual é a parte, que eu sempre acho que é uma, e depois me falam que é outra. Que foi o Pete que deu a ideia. E ele mostrou isso pro Pete, e o Pete falou, cara, não, eu não fiz isso. Falou, não, isso é seu. O André falou, isso foi você que fez. Inclusive, eu vou acreditar a você. Ele falou, cara, não, eu não fiz isso. Não foi essa música que eu fiz. Eu fiz a outra. Nós vamos falar mais pra frente. Mas eu fiz a outra. Ele falou, não, você deu essa ideia. E aí, diz que o Pete, cara, chorou pro André. O André ter reconhecido. Porque ele falou, cara, se fosse qualquer outra pessoa, ia falar, tá, não é sua? Então tá bom. Entendeu? Não... Então, assim, e o André falou, não, eu vou acreditar a você porque esse meio você criou comigo, entendeu? Então, e aí o Pete viu que o André, né, era uma pessoa honesta, certa, foi lá e acreditou a música, né, esse trecho. Você sabe que trecho que é esse daí, ô Zaza, que tem no meio? Esse é um texto... Um trecho mais dançante, eu não sei se é aquela parte mais da caixa, né? Sabe? Tipo aquela parte no meio. Já me falaram que acho que era aquilo lá, entendeu? Antes do solo, sabe? A parte antes do solo, mas eu não consegui. E o Pete, obviamente, não vai saber dizer. Ele não sabia nem que ele tinha composto. Porque o Pete, ele aparecia. O André ia buscar, né? O André ele contou pra gente que queria contar com a participação do Pete, pela capacidade toda que o Pete tem de compor, né, a genialidade do Pete como compositor, e isso ainda na casa do Fábio, a gente ainda compondo, fazendo a demo, que depois foi para o Roy Z, e a partir daí nós fomos para o Ultrasônica fazer a pré-produção e a gravação. Então, nesse estágio, o Pete aparecia, né, quando o André conseguia arrastar ele para o ensaio, ele aparecia no ensaio e na música que a gente estivesse trabalhando ali, ele ficava por ali ouvindo e dando dicas. Então foram vários momentos em que o Pete palpitou e algumas coisas foram, outras nem tanto. A Letting Go, ela tinha 7 minutos, né? Não sei se você já ouviu a versão da demo. Sim, que é que vocês tocaram no Live and Louder, né? No Live and Louder, isso. Ela tinha um instrumental antes do solo, além daquele que já tem ali. A gente colocou 2 minutos. O Luiz colocou 2 minutos de tapping, e eu dobrei, e ficou um negócio, uau, super impressionante, mas aí na pré-produção o Luiz falou, pessoal, isso não vai acontecer. Vamos direto. E engraçado foi que músico, né? Músico sendo músico, né? E o Luiz lá dobrando o tapping, uau, nossa, que demais, E aí gravamos a demo e tal, fizemos no Live in Louder, na estreia da banda, e aí foi cortado na pré-produção, né? Na hora que o Royce falou, isso aí não vai entrar. Então. E, bom, enfim, gravamos o disco tal, e mais ou menos uns 3 meses depois a gente estava na casa do Fábio, ensaiando para a tour, e o Fábio achou ali os arquivos, né, no Pro Tools dele, tenho aqui as versões da demo. Aí eu falei, cara, coloca Letting Go, vamos escutar agora, né, que a gente já acostumou com a versão original, a que foi pro disco mesmo, a versão real. Vamos ouvir agora como que era aquele tap no meio. Bom, colocamos a música do começo, viemos ouvindo. Quando chegou na hora do tap, eu e o Luiz, a gente se olhou, virou para você, putz, ainda bem que o Royce cortou isso, não tinha nada a ver com a música. Isso
É isso que é um bom produtor, né? Claro. E aí, Rodrigão, o que você acha da música da Let It Go? Cara, eu gosto bastante dela, cara. Ela... E junto com a... É legal também que com a Minuet parece que tá se abrindo uma ópera, né? Um show de música clássica, tem aquele começo dos instrumentos meio que afinando, né? Meio que achando o tom. Cara, é muito foda, cara. A ligação que ela faz com a Let It Go, mas esse lance da gata eu não sabia, cara. Puta. Eu também não. Que coisa. Eu tenho... Fico mal, cara, porque eu sempre tive gato. Eu tenho 3 hoje. Putz, já... O coração aqui já ficou mole. Eu lembro, cara, tipo, eu lembro desse dia e eu realmente não sabia. Eu já tinha ouvido alguma entrevista dele falando, mas no dia que aconteceu, cara, pra quem não sabe, eu sou veterinário, né? Eu sou formado em veterinário. E eu trabalhava na época como veterinário. E eu lembro da namorada do André na época me ligando, chorando, desesperada. Minha gata caiu. Cara, tipo, acho que. Eu falei, mas você tá na frente dela? Da onde ela caiu? Eu não sabia, né? Que tinha caído do 10º andar e tal. Não, você tá na frente? Não, eu tô indo pra casa, o porteiro ligou. Eles estavam, acho que, indo até o apartamento. Ela já chegar lá sabendo o que pode fazer. E na hora que ela me contou que tinha caído do 10º andar, eu falei, não tá mais viva, cara. Infelizmente, cara. Se tiver, vai ter uma hemorragia interna enorme que não tem muito o que fazer, entendeu? É 10º andar, né? Então, e aí eu já fui meio confortando ela, né? Já fui conversando com ela e tal. Mas eu sabia desse lance da Sofia, porque algumas vezes eu fui na casa do André e ela tava lá, né? Essa gata branca, né? Eu lembro bem dela, lá na casa do André, ali perto da Vila Madalena, ali onde ele morava. Então, eu fui lá, ali na Rua Ásia, né? Ásia, isso, Rua Ásia, ali mesmo. Eu fui lá. Então, eu lembro da gata, e eu falei, puta, cara. Tinha vezes que, às vezes, eu encontrava com o André, que eu falava, eu tô passando aí rapidinho, André. Ia levar uma fita pra ele, alguma coisa pra ele. Ele descia pra me encontrar na portaria, ele descia com ela no colo, cara, várias vezes. Eu descia com a gata no colo, né? E na hora que ela me contou, eu lembro que eu não tava nem em São Paulo, cara, acho que eu tava viajando. E, cara, putz, eu fiquei muito mal, cara. Falei, pô, cara, ela não sabia o que fazer, né? Na hora você pensa em alguém pra te salvar, né? Do que aconteceu. Você fala, pô, tem um amigo meu veterinário, já vou ligar pra ele. E ela acabou não se ligando na gravidade da parada, né? Então, mas, cara, eu não sabia que a Let It Go tinha sido feita pra gata, né? Então, quando eu fui lá, eu não vi a gata, não. Não devia estar. Hoje vai estar algum canto dormindo longe, mas eu não vi a gata lá. Uhum. Mas também, pô, André, né? Pô, você vai ter gato e não botar tela, né? Não botar tela, né, cara? Aí... O André amava gatos, né? Amava gatos. Na estrada, assim, a gente parava num posto, né, de restaurante de beira de estrada, sempre tem ali um gato perdido, ele sempre tentava chegar no gato, até alimentar, dar algum carinho pro gato, assim, eu tinha uma paixão. Legal.